Amém? Vai passar. Não se desespere. Essa luta, essa tribulação, ela vai passar. Aleluias, vai passar. Glória a Deus. Aleluias, vai passar. Em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito de Deus nos dê sabedoria e iluminação nesse momento, que toda preocupação, toda ansiedade possa perder a sua força agora e possamos estar aqui nesses próximos minutos muito atentos nesse grupo de estudos acerca da doutrina dos últimos dias. Hoje já é o nosso 9º estudo sobre escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias, sobre as palavras de Jesus ditas no Monte das Oliveiras, no capítulo 24 de Mateus, Marcos 13 e Lucas 21. E hoje nós vamos dar início a um segundo sinal da segunda vinda de Jesus. O primeiro sinal que nós encontramos na primeira fase, que é a fase do princípio das dores, foi o engano religioso, onde muitas pessoas viriam em nome dele, dizendo-se ser o Cristo e dizendo que chegou a hora. Veja a diferença de dizermos que chegou a hora para a hora vai chegar. A hora está chegando. É diferente. É bem diferente. Dizer acerca da segunda vinda de Jesus, que a hora está chegando da segunda vinda dele, está correto. Agora dizer que chegou a hora faz parte daqueles sinais, daquelas pessoas que não foram, desses falsos cristos. Ok? Mas hoje nós vamos falar então sobre esse segundo sinal, que é o sinal das guerras. Vamos ler Mateus 24. Mateus 24, versículo 6 ao 8. Mateus 24, 6 a 8. É muito importante que nesse momento, meu irmão e minha irmã, você esteja com a sua Bíblia do seu lado, para que você possa fazer as suas marcações, suas anotações. Ok? Mateus 24, versículo 6 ao 8, diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Eu quero ler com vocês também Marcos, capítulo 13, versículos 7 e 8. Marcos 13, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. E agora nós vamos ler Lucas capítulo 21, do versículo 9 ao 11, que diz assim: Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares,
coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, trazendo a revelação desses textos bíblicos. Meus irmãos, lembrando que existem dois blocos dentro dessa primeira fase chamada princípio das dores, acerca dos sinais da vinda de Jesus. O primeiro bloco está relacionado com aqueles sinais que vão ser mundiais, gerais, né? Que são aqueles sinais que vão acontecer para todo mundo, que vão acontecer para o discípulo, discípula de Jesus, e também para aquele que não é discípulo e nem discípula de Jesus. Existem os sinais globais, gerais, mundiais, né? Que nós podemos ver que nos estudos anteriores que o engano religioso ele afeta a todos, porque ele está nesse bloco de sinais gerais. E esses versículos que acabamos de ler também estão no bloco dos sinais gerais. Esses sinais que acabamos de ler, guerras, rumores de guerras, revoluções, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos, epidemias e coisas grandiosas, grandes sinais nos céus, efeitos, né? Vários efeitos naturais. Esses são sinais gerais. Vão acontecer para todo mundo em todo tempo. O discípulo de Jesus vai passar e os que não são discípulos também vão. E nós encontramos um segundo bloco, que é o bloco dos sinais que são específicos para os seguidores de Jesus. Que são quais? Que nós ainda vamos estudar mais à frente um pouquinho. Que são aqueles que quando, por causa de Cristo, seremos arrastados, seremos levados aos governantes. Então esses são específicos. Mas nós ainda estamos no bloco de sinais que são gerais. E hoje, antes de falarmos sobre guerras, há 4 coisas nesses versículos que nós precisamos aqui entender para fixação nossa. A primeira delas, nós encontramos em Mateus 24, versículo 5. Em Mateus 24, 5, Jesus disse aos seus discípulos no Monte das Oliveiras o seguinte, versículo 6, perdão, Mateus 24, 6, Jesus disse assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Certamente, disse Jesus. Quando ele falou sobre esses sinais, ele tinha certeza, ou seja, é inevitável, não há como impedir. Quando Jesus diz assim, que certamente ouvireis falar de guerra, é como se ele estivesse dizendo, é inevitável. Não tem como isso não acontecer. Guerras acontecerão. Rumores de guerras. Quando nós falamos sobre nação contra nação, reino contra reino, está dentro desse bloco de guerras. Tanto em Mateus 24, o versículo 6 e o versículo 7, a primeira parte dele, estão interligados nesse tema das guerras. Então, primeira coisa que você precisa entender, certamente, ou seja, é inevitável, não há como impedir. Não há como impedir. Segunda coisa importante que você precisa entender nesses versículos é o que Jesus disse. Ele disse assim, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 6, também, Jesus disse assim, e certamente, ou seja, inevitável, e na segunda parte ele vai dizer assim, porque é necessário assim acontecer.
e certamente e porque é necessário assim acontecer, né? E tanto Mateus como Marcos e Lucas, nos versículos, falam sobre isso, sobre ser necessário que assim aconteça, né? Ou seja, essas guerras, por mais difícil que seja para a gente reconhecer, entender isso, Jesus falando que guerras é necessário que assim aconteça. Para a gente é difícil entender isso, mas Jesus está dizendo que é necessário que elas, ou seja, que elas precisam acontecer. São de alguma forma essas guerras, essas nações contra nações, de alguma forma são parte de um plano ou de um propósito. Ou seja, devia de ser dessa maneira, né? A vida humana, o que eu aprendo? O que a gente aprende com isso? Que a vida humana ela é cercada por momentos de guerra, né? Tanto literalmente como também espiritualmente, né? Esse tempo que estamos vivendo, estamos diante de uma guerra. E o nosso inimigo, ele é invisível. Estamos diante de uma guerra. E, de alguma maneira, tudo isso que a gente está vivendo hoje faz parte de um plano e de um propósito. São necessários. É necessário. É necessário. Guerras, sejam literais ou espirituais, fazem parte de um plano. São necessárias. Por mais difícil que seja para a gente, né, reconhecer isso, dizer isso, pensar isso. Mas é o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Está aí na sua Bíblia. Se a sua versão é a revista atualizada, estará aí na sua Bíblia, ele dizendo, porque é necessário que assim aconteça. Mas há uma outra coisa que faz parte desse texto e que chama muita atenção. É porque, além de Jesus dizer que certamente, e além de Jesus dizer que é necessário, Jesus também diz uma terceira coisa, mas ainda não é o fim. Está aqui. Versículo, deixa eu dar uma olhada aqui. Versículo 7, versículo 6 também, lá no finalzinho. Mas ainda não é o fim, porque é necessário assim acontecer. Não é o fim. São sinais, as guerras fazem parte dos sinais escatológicos, mas Jesus deixou bem claro, mas ainda não é o fim, né? A primeira fase, como nós estamos trabalhando nesses estudos, é marcada pelo princípio das dores, é marcada por diversas tribulações, mas ainda não é o fim. Está próximo, mas ao mesmo tempo nos lembra de que o fim está paralisado ainda. Está próximo, veja bem, está próximo, mas ao mesmo tempo, se é sinal, ele só é sinal. O fim ainda está paralisado, ainda não é o momento. Podemos dizer que ele se move, mas ao mesmo tempo que ele está paralisado. O fim ainda não pode chegar. Marcos 13, versículo 29. Em Marcos 13, 29, Jesus disse assim: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Marcos 13, 29. Assim que ver esses sinais de engano religioso, esses sinais
de guerras, de rumores de guerras, uma nação contra outra nação. Nós constantemente vemos as nações capitalistas contra as nações socialistas, as nações socialistas contra as capitalistas. Nós constantemente vemos no Oriente Médio como que ali, naquela área, como que ali é nação contra nação, é reino contra reino, né? É fervente isso, né? Então nós vemos isso muito presente, mas ainda ele está próximo, mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo isso, mas ainda não é o fim. E a quarta coisa que me chama a atenção nessa leitura que fizemos desses versículos é que tudo isso, ou todas estas coisas, é o princípio das dores. Foi o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 8, quando ele diz assim: porém, tudo isto é o princípio das dores. Tudo isto o quê? Agora Jesus está falando guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, revoluções, epidemias, fome, grandes terremotos, sinais nos céus. Tudo isto é o princípio das dores. A palavra princípio aqui neste texto é uma palavra grega chamada arche, que significa início, começo. Ou seja, tudo isto é o começo das dores, é o início das dores. Mas esta palavra também, arche, princípio, início, começo, também pode significar poder, autoridade, domínio, soberania, alguém que governa. Ou seja, o domínio das dores. Tudo isto é o governo, e quem governa? Das dores. A palavra dores aqui nesse texto é odinon no grego, no original, e significa sentir dores de parto, sofrer muito. Então, juntando princípio e dores, princípio das dores é o início das dores, significa o governo das dores de parto. Ou seja, o governo de muito sofrimento. O princípio das dores, então, pode ser chamado de o início de um governo de muito sofrimento. Ou o princípio de muito sofrimento, o princípio de dores de parto. É o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Nessa primeira fase, chamada princípio das dores, Jesus fala de um tempo que seria marcado por muitas dores. E não é diferente. As dores que uma guerra causa, as dores da fome, que a fome causa, que as revoluções, muitas das pessoas que sofrem de fome hoje, sofrem de fome por causa das guerras. Muito do sofrimento de muitas famílias hoje que precisam abandonar sua casa, seu bairro, seus familiares por causa das guerras, das revoluções. Nós tivemos há pouco tempo um êxodo de venezuelanos nos estados brasileiros porque eles estão tendo que sair de lá devido às revoluções. No Chile,
você vê uma revolução muito grande no Chile. São revoluções, são sinais da vinda de Jesus, que causam, ou seja, princípio de dores. Ainda não é o fim, mas vai causar muita dor. Agora você imagina, estamos vivendo e estamos dentro do sinal